Alô galera do Fantastic Group, estamos aqui na unidade de contagem, dando sequência à pauta dessa semana de treinamento. Para quem não sabe, o conteúdo dessa semana é falar sobre a importância da gentileza no nosso dia a dia. Aliás, vale aqui até um comentário, gentileza é muito mais até do que a gente pensa em um ato gentil, né? A maioria das pessoas, inclusive, todas as pesquisas que eu fiz e muitas pessoas que eu escutei, até fora do nosso grupo, as pessoas acreditam que gentileza é mais ou menos assim, a pessoa faz um pedido, você vai lá e faz aquilo, né? Gentileza é mais ou menos isso, o fulano foi gentil, ele cumpriu o que eu pedi. Na verdade não é nada disso. Gentileza é o conjunto da obra, não é simplesmente você fazer aquilo, mas como você faz, quais as reações que você teve enquanto você fazia. Isso no universo organizacional, isso é de suma importância, não somente entre os funcionários, mas também no atendimento ao cliente. Essa é a nossa pauta e hoje nós estamos aqui com Gilmar Rodrigues, o nosso... Obrigado, Gilmar. Nosso São Paulino, ele está aqui representando a tribo dos empreendedores, que é a equipe aqui de contagem, representado pelo Gilmar, pela Priscila e a Anne, que atuam na nossa recepção. E hoje eu pedi aqui um ato gentil, pedi uma ajuda à nossa Nayara. Dá um alô aí, Nayara. Oi, galera. Então, a Nayara é a trainee mais nova contratada que está atuando aqui, é uma dupla aqui em contagem, Nayara e Gilmar. Então, eu trouxe o Gilmar até para ele dividir com vocês um pouquinho o resumo desse nosso encontro. E o que você tem, Gilmar, para dividir com o grupo em cima de tudo que a gente conversou? Tá tranquilo? Tá nervoso? Não, tô tranquilo. Então beleza. A gente conversou muito sobre a importância de sermos realmente gentis, né? E como eu disse, muitas vezes, se tratando de empresa, associo muita gentileza ao cliente. Claro que sim, mas a gentileza muitas vezes ela começa entre os departamentos. Aliás, quanto mais forte estivermos entre si, provavelmente a gentileza ela se tornará mais presente com os clientes. O que você tem a dizer? Qual o resultado que você faz do nosso encontro de hoje, Gilmar? Da conclusão aí da tribo dos empreendedores. Olá pessoal, boa tarde. Terminamos recentemente esse quarto encontro de treinamento aqui na unidade contagem e como o Gabriel já comentou anteriormente, o assunto abordado hoje foi o termo gentileza, né? Discutimos um pouco a respeito do assunto, pontuamos alguns tópicos a respeito de como, na verdade, como nós tratamos algumas pessoas hoje com a falta de gentileza e chegamos na conclusão principal, Gabriel, que a gentileza, tanto no âmbito pessoal como no profissional principalmente, é de extrema importância para ter uma relação saudável, uma relação duradoura, tornando harmônica, né? Tornando o ambiente principalmente harmônico e agradável de se trabalhar. Ok. E só para complementar um pouco essa conclusão do Gilmar, o ponto-chave de toda a discussão em todos os grupos é que você hoje precisa trabalhar muito o seu bom senso, né? Você não pode, por exemplo, ser 100% gentil, estar a todo momento pensando nos outros departamentos, porque aí você corre um grande risco de você, né, Gilmar, não conseguir dar conta de todas as atribuições que você tem que fazer. E isso hoje é uma tendência, as pessoas estão cada vez mais com tarefas. Hoje a geração atual, inclusive, dificilmente ela começa a fazer algo e não termina em outro, né? Isso já é uma tendência e isso cria muitas vezes a vulnerabilidade. Você, por estar envolvido com muitas coisas, você tem um risco grande de você às vezes ser rude. Então, o primeiro ponto é você trabalhar o seu bom senso. Não adianta você estar pensando a todo momento nas pessoas ou só nas pessoas. E da mesma forma, o espaço para aquele que só pensa em si também não tem como, principalmente numa empresa que valoriza muito o desenvolvimento coletivo, valoriza a gestão da equipe, o gerir pessoas, né? Então isso também não tem espaço. Então o que você tem que ter? Você tem que saber o meio termo. Quer um exemplo prático, pessoal, só para ilustrar o nosso vídeo aqui? Vamos supor uma pessoa do comercial, o Gilmar, ele está fazendo uma entrevista. Na hora da entrevista ele está pensando em quê? Na entrevista. 100% da energia dele é voltada para a entrevista.
Vamos usar como exemplo o cenário da sala aqui de contagem onde nós estamos. Por exemplo, aqui é a mesa onde eles fazem a entrevista. Chega ali a recepcionista com algo grave, que quer falar com ele de suma importância. O que ele tem que fazer? Cabe a ele ter o bom senso, o que é melhor. Ele parar a entrevista naquele momento, chegar para o aluno e falar assim, 2 minutinhos, eu já volto para a gente continuar a entrevista, e lá, de alguma forma, tentar resolver ou amenizar, ou pedir 2 minutos para a recepcionista, porque ele está no ponto-chave da entrevista. E aí, ele dá continuidade, fecha a entrevista e vai lá dar atenção. O que não pode, ele ter um atendimento rude. Ou seja, ele não foi 100% ali, ele soube equilibrar. Ele parou, às vezes, 2% do tempo dele. Talvez, se a entrevista em média leva quanto tempo? De 1 hora, 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos! Ele parou 2 minutos, 3 minutos para recepcionista. Ou seja, ele praticou um ato gentil. O outro exemplo disso é o vídeo recente que eu gravei lá em Ouro Preto. Uma aluna que estava concentrada no Cooking Class deu atenção para a nossa escola e participou do nosso plantão da fofoca. Ou seja, o Cooking Class dela ficou mais animado, né, e ela contribuiu, ficou divertido, mas ela parou ali rapidinho e praticou um ato gentil. Então, gentileza, pessoal, é mais ou menos isso, você ter esse balanço. Não pode nem ser 100, não pode nem ser 0. Você não pode estar, aliás, principalmente 0, né? Você não pode estar nunca nos extremos. E lembre-se, gentileza é sempre voltada para o cliente e voltada para os departamentos entre si. Aliás, já existe até várias pesquisas hoje que apontam que quanto mais harmônico, como o Gilmar disse, quanto mais harmonia existir entre os departamentos, mais se vai perceber e enxergar gentileza com os clientes. Gentileza às vezes requer também uma certa paciência em casos mais difíceis. Então, vamos nos unir, praticar atos cada vez mais gentis e não esquecendo do que a gente tem que fazer, mas também não esquecendo dos colegas de trabalho. Ok, pessoal? Uma grande semana a todos. Espere os próximos vídeos. E a você, Gilmar? Estamos aí. Obrigado, tá, garoto? Um abraço, galera. Uma boa semana de trabalho. Bye, bye.